Quem aí se lembra da contagem regressiva para o ano 2000? A virada de 1999 para 2000 foi diferente. Tinha uma tensão no ar, uma expectativa, quase um medo coletivo sobre o que ia acontecer quando o relógio batesse meia-noite. Será que os computadores do mundo todo iam simplesmente apagar? Pois é, essa memória do famoso bug do milênio, ou Y2K, como ficou conhecido, é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. Sabe por quê? Porque, acredite se quiser, uma história muito parecida e talvez até mais crítica já está acontecendo de novo. E ela tem data e hora para estourar. Então, para a gente conseguir entender o que está vindo pela frente, é fundamental dar um passo atrás. Vamos voltar no tempo e desvendar o que foi, de fato, o primeiro grande apocalipse digital anunciado, o Y2K. Na real, a raiz do problema era surpreendentemente simples, até boba, olhando com os olhos de hoje. Numa época em que cada byte de memória custava uma fortuna, os programadores tomaram uma decisão que parecia lógica: economizar espaço registrando os anos com só 2 dígitos. Uma escolha inteligente na época, mas que escondia uma verdadeira bomba relógio. A lógica era direta e, por isso mesmo, perigosa. Enquanto o sistema lia 99 e entendia perfeitamente 1999, o que aconteceria quando virasse para 00? Ele entenderia 1900. Do nada, para os computadores, a gente voltaria 100 anos no tempo. Imagina só o caos que isso poderia causar em tudo que é sistema. E a grande ironia disso tudo, como apontam os textos da época, é que essa decisão foi puramente por economia. Só que, no final das contas, o custo para consertar essa economia de memória foi infinitamente maior. Exigiu uma mobilização global de programadores correndo contra o tempo, e os riscos que o pessoal previa eram de arrepiar, viu? Especialmente no setor financeiro. O cenário que se desenhava era de um caos total. Pensa só, boletos com data de vencimento para 100 anos no passado, sistemas de banco calculando juros negativos. O potencial para um prejuízo financeiro gigantesco era muito, muito real. Mas aí o relógio bateu meia-noite e nada. O apocalipse digital não veio. Ué, mas por quê? A resposta, segundo as fontes, é uma mistura de algumas coisas. Muito trabalho preventivo, claro, mas também uma modernização de sistemas que já estava rolando e, óbvio, uma dose gigantesca de criatividade. E, falando em criatividade, tem um exemplo brasileiro que é simplesmente genial. Os registros mostram que uma empresa aqui criou uma lógica em COBOL que era brilhante. Em vez de reescrever códigos inteiros, o sistema só fazia uma verificação simples. Se o ano fosse maior que 25, ele entendia que era de 1900 e pouco. Se fosse menor ou igual a 25, ele somava com 2000. Uma gambiarra, no melhor sentido da palavra, que funcionou, que foi uma beleza. Só que, e aqui vem o pulo do gato, essa solução tinha prazo de validade. Como a gente já está em 2025, essa lógica específica que usava o ano 25 como referência, bom, ela expirou ano passado. É um lembrete perfeito de que até as soluções mais inteligentes às vezes são só um curativo temporário. E essa ideia de prazo de validade é o gancho perfeito para a gente falar do sucessor espiritual do Y2K. A história está se repetindo, só que de um jeito bem diferente. Prepare-se para o bug de 2038. Dessa vez, o problema não são os 2 dígitos do ano. A questão é mais técnica. Muitos sistemas marcam o tempo de um jeito específico. Eles contam o número de segundos que se passaram desde o dia 1º de janeiro de 1970. O problema é que, em sistemas de 32 bits, esse contador tem um número máximo que ele consegue atingir. Ele não é infinito. A contagem de segundos, que começou lá nos anos 70, vai seguindo, numa boa, até um dia e uma hora muito específicos, 19 de janeiro de 2038. Nesse exato momento, o contador de 32 bits simplesmente estoura, vira um número negativo e, para o sistema, o tempo volta lá para o começo do século XX. E esse número aí, ele é um número mágico, ou trágico, né? Depende do ponto de vista. Ele é um número máximo de segundos que um sistema de 32 bits consegue contar desde 1970. Um único segundo depois disso, acontece o que a gente chama de overflow. E isso não é uma previsão, não é um talvez, é uma certeza matemática. Ok, com os dois problemas apresentados, a comparação é inevitável. E colocar o Y2K e o Y2038, o bug de 2038, lado a lado, é o melhor jeito de entender por que o desafio, desta vez, é tão diferente. As diferenças saltam aos olhos, né? A causa é outra, a data também. Mas o ponto mais importante, o que realmente muda o jogo, está nos sistemas afetados. Se lá em 2000 a grande preocupação era com os computadores antigos de bancos rodando em COBOL,
Em 2038, o foco é em algo muito mais espalhado pelo nosso dia a dia, mesmo que a gente não veja. E é aqui que o negócio fica sério. O maior risco não está nos aparelhos que a gente usa todo dia, tipo celular e computador. A maioria deles já é 64 bits, está tudo certo. O perigo de verdade mora nos sistemas embarcados. Pensa na eletrônica que está dentro dos carros, dos equipamentos de hospital, dos aviões. São sistemas que não dá para atualizar com um clique. A troca deles é caríssima e super complexa. Certo, o cenário parece complicado. Então, qual é a saída? E mais importante, o que a gente pode aprender com tudo isso? É hora de olhar para as soluções e para as lições que essa história toda deixa para o futuro. A boa notícia é que a solução existe e ela é definitiva. Migrar os sistemas para 64 bits não é só adiar o problema, não. É expandir a capacidade de contar segundos para um número tão absurdamente grande que a gente fica seguro por bilhões de anos. Basicamente, resolve a questão para qualquer escala de tempo que a gente consiga imaginar. E essa talvez seja a principal diferença do passado para agora. Os materiais que a gente analisou são bem claros nisso. Para o bug de 2038, não existe atalho, não tem jeitinho, não tem gambiarra fácil como as que vimos no Y2K. A solução é estrutural. Ou você atualiza o sistema de forma profunda, ou você substitui o equipamento inteiro. No fim das contas, essa história toda deixa algumas lições bem importantes. A primeira é que aquela economia de hoje pode se transformar num custo gigantesco amanhã. A segunda é que o nosso mundo moderno depende completamente de uma infraestrutura de tecnologia invisível. E, talvez a mais importante de todas, planejar a longo prazo e manter tudo atualizado não é luxo, é uma necessidade básica para manter nosso mundo digital funcionando. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Tanto o bug do milênio quanto de 2038 nasceram de limitações que, na sua época, pareciam totalmente razoáveis. A pergunta que fica no ar é: e hoje? Olhando para a tecnologia que a gente desenvolve agora, com as limitações que a gente impõe, que novos bugs do futuro, quem sabe com data para 2050, 2070, 2100, nós estamos programando neste exato momento sem nem perceber?